Alô, alô, amigos! Estamos na área, eu e o Bruno Awad, mais uma edição do Total Pro na vida de todos nós. Meu amigo, terça-feira chuvosa no estado do Rio Grande do Sul, melhor estado de todos. Nunca critiquei o Rio Grande do Sul, meu amigo. 8 horas da noite, dia 28 de junho, terça-feira. Vamos falar tudo sobre a nona rodada e, claro, a projeção da 10ª rodada que vai pegar fogo, chegando já na metade do campeonato, meu amigo, já mais do que a metade, né? Alô, alô, Adizinho, microfone novo, o cara foi no mercado. E aí, meu querido, boa noite pra ti. O povo pediu, a BXC atendeu, viu? Que voz, que rodada, hein, Marrone? Deu um pano pra manga até as 8 horas da manhã, viu? Que loucura, que voz, hein, cara? Parabéns, hein? Ficou o troço padrão Globo, hein? Rapaz, muito bom. Vamos lá então, meu querido, minuto rapidinho pra vocês. Black Scorpion contra a equipe do Asgard da academia. Meu amigo, o Escorpião picou a equipe da academia. Rapaz, foi goleada, hein? Nós vamos falar tudo sobre isso daqui a pouco. Asgard contra a equipe do King Power. Jogão de bola com 5 gols. Melhor pra raposinha querida, meu amigo. Achei que ia dar Asgard, hein? Champola contra a máquina do mal. Deu zebra, hein? Quem apostou na Champola se deu. Champola levou a melhor neste duelo. Cristálicos contra Porta Vila deu a lógica, né? O Porta Vila, comandado pelo Iago Bom, acabou aplicando uma goleada acachapante. WLF contra a Red Fox, mais uma zebra, o Rony errou. Que vergonha! Red Fox venceu, meu amigo. FTA contra Criciúma. O FTA, meu amigo, goleou a equipe de Carvoeira. E o Criciúma, olha, vai ter que lutar muito no campeonato. Tá feia a coisa, meu amigo. Fire Wolves contra a Locomotiva. O trem passou e a novinha observou a Locomotiva, levou a melhor. Hienas e Medellín. A Hiena sorriu, ganhou, venceu Magrima, venceu. Joga fácil contra a NSD. O Joga Fácil, o Ad levou a melhor, rapaz. Placar magrinho também. E a Black Dragons do meu amigo Raulzito, Botelho e Companhia Limitada. Levou, rapaz. Placar, dá pra se dizer que é elástico, né? E o Wolves, o Wolfudo acabou levando a melhor neste duelo. E aí, Awad, que nona rodada foi essa, meu querido? Resultados expressivos e que mexeram bastante com a tabela, viu? A BD, por exemplo, acabou de perder sua posição no G4 e o bagulho tá ficando doido, viu, meu querido? Meu querido, J2 a interatividade. Alô, Formiga. Alô, Gabriel Aristaque. Alô, Everton Dias, Everson na área. Tá feliz o homem. Alô, Vagnão, meu queridinho. Joga junto, X11 tá com a gente. O estagiário, todo mundo nos acompanhando. E olha ele, Respeite TZ, tá sempre acompanhando aqui a nossa BXC, beleza? Vamos lá então, na tela pra você aí já, porque tempo é dinheiro, já diria papai Cláudio Silva, o vovô do Pro, meu pai. Seleção da rodada nona, tivemos Zé Canda, Black Scorpions, tivemos Zé Mota, do Champola, tivemos o Biel do Black Scorpions, tivemos o Lateira do Porto da Vila e o PH do Champola. Olha só que coisa bacana, Champola que tá mal no campeonato, mas conseguiu uma vitória, conseguiu botar 3 jogadores do seu elenco da seleção da rodada, que bacana. Aí vamos pro meio, sempre ele, né, Bruno? Iago Bom. Aí depois tivemos o Cacu, alô Cacu, parecido com o WC no beat, com seu cabelinho, hein, uma lenda. Depois tivemos o Thiago da Locomotiva e o Ralston da equipe do Champola. E na frente tivemos o Spark, sempre ele, do Porto da Vila, e o Gustavo do FTA. E aí, Bruno, você gostou desta seleção da rodada? Gostei muito, mostra que nem tudo tá perdido, né? E valoriza os jogadores quando faz uma boa partida, indiferente da colocação no campeonato, viu, Marrone? Maravilha, meu querido! E vamos para os nossos vencedores lá do Game Fantasy. Tem gente nova! Ghost, que olha a carinha do Ghost, primeiro colocado, 133,95 pontos. Tivemos em segundo o Cariel. Alô, Cariel, alô, meu amigo! Lenda do FTA, né, Bruno? FTA, né? A equipe dele, né? Isso mesmo. 133,15, quase pegou o primeiro lugar, hein? Foi pau a pau. Em terceiro, o TDC Davi, com aquela carinha dele lá, 130,25. E aí, Bruno, você gostou dos 3 colocados? Gostei demais. É bom ver gente nova lucrando com Game Fantasy, viu? Meu amigo, muito bacana. E vamos também agora para o nosso Olho no Craque.
Olha só, atenta aí, te liga aí, bico de luz. Temos o DBT Thiago, uma média de pontos de 16,07, valor de 19,42. E tá caro o homem, viu? É, tá caro. Pô, ô, estagiário, ó. A média de produção é alta demais também, né? Custo-benefício tá valendo. Tem isso também. Ia dizer, pô, estagiário, ó, essa aí que tu preparou, não é. Mas porque tá caro, mas não, mas é o custo-benefício, concordo contigo. Aí depois temos o Zedani. Ele tem uma média de pontos de 10,96, ele tá custando 8,87. E aí, o Adzinho, é 2 nomes que você quer colocar no nosso time, será? Com toda certeza, e são os 2 atacantes da Locomotiva, viu? Saindo como destaque. É, a verdade. Vamos lá, então. Vamos botar na tela pra galera que tá nos acompanhando. Vamos lá, então, porque tempo é dinheiro. Vamos que vamos. Bruno, meu querido, só quero que você me dê uma diretriz. Você quer começar pelo ataque, pelo meio ou pelo sistema defensivo, meu lindo? Em homenagem ao ganhador do Game Fantasy, vamos começar pelo goleiro, viu, Marrone? Vamos, meu lindo. Vamos lá, então. Vamos para o goleiro. Vamos lá, então, Bruno, vai comigo nessa. Temos o Aire Ostrich, temos o Brad, DDD, Diego, Edipo. Temos o Zé Iago, o Araújo do Joga Fácil. Temos o Stick, lá do Criciúma. O Criciúma tá feia a coisa, né? Tá complicado. Riso, temos Ivan e a Gabi do Ienas. Quem é que a Ienas querida pega hoje? Deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui, rapidinho. O Ienas, por exemplo, pega hoje aqui. Putz, do Wolves. Ai. Ah, não. Aí complica, né, Bruno? É um duelo também pra sair grandão se vencer, vê? Pois é, tem isso também, né? E quem é que, por exemplo, a Locomotiva pega? Eu tô indo nos adversários que tem tido um desempenho bom. A Locomotiva, por exemplo, pega o Carvoeiro. Aí é boa. No ataque, né? Daqui a pouco pra colocar. Mas quem não pra goleiro. Oi? Não é uma partida aconselhável pra goleiro. Não, pra goleiro não. É bom você buscar uma partida que seja mais equilibrada. É, acho que Red Fox champou, hein, Bruno? Champou uma vitória aí na última rodada. Não sei, Bruno, acho que é por aí, né, querido? É por aí sim, Marrone. Porto e Scorpions também é um bom jogo, viu? É verdade. Eu vou colocar o goleiro do Champola hoje. Vou no goleiro do Champola, tô contigo na... É o Edipo, Bruno, ou é o Vini? É esse que eu fiquei em dúvida. Acho que é o Edipo, É o Edipo, meu amigo. É o Edipo, grande Edipo, tá na área, então, homem. Vamos lá, então. Um abraço pro Edipo. Um abraço pra ele. Vamos para os zagueiros agora, então. Vamos pros zagueiros. Você falou que os zagueiros do Black Scorpion também pode ser uma boa, é isso? É uma boa, mas encara o bom ataque do Porto, viu? Pois é, Depois, né, cara? Se te indicar um zagueiro, eu te indicava os do Medellín. É, né? Vamos no Medellín, então? Vamos no Medellín, então, meu Bruno. Gordex, né? Uma lenda, né, Bruno? O Gordex, que apesar da equipe não vir fazendo um grande campeonato, sempre faz bons jogos. E tem o Luigi, que é mais caro, quase o triplo, mas é o custo-benefício alto, hein, Bruno? Lembrando que o problema do Medellín não tem sido sofrer gols, tem sido fazer gols, tem sido um puta desafio. Pois é, e aí? Vamos de Luigi mais caro ou vamos no Gordex mesmo, mais baratinho? Vamos no Gordex. Vamos no Gordex da massa, zagueiro central, zagueiro pro lado direito, vamos mais um agora, vamos mais um no Medellín ou com outro time diferente, Brunão? Meu amigo, vamos no bom jogo do Black Dragons e joga fácil, viu? Black Dragons contra Joga Fácil, jogo bom. Black Dragons contra Joga Fácil. Acho que o Black Dragons é um time que tem a tendência de segurar mais aí o ímpeto ofensivo do Joga Fácil, viu, Brunão? Acho que o Shira, você que é um nome bom, mano? O Shira é um excelente nome. É um time que gosta muito de trabalhar a bola, inclusive com seus zagueiros. Pois é, dizer, um time bem consistente lá atrás, meu querido. E aí, o próximo zagueiro, Brunão, quem você quer colocar? Temos o Luigi lá, que é caro, lá do Medellín. Temos o Rian Sad do Wolves, né? Vamos de FTA, meu amigo. FTA, time? FTA que encara o NSD. Boa sacola aí, BTT e Fera, ele, será? Tá barato, hein? Ele já foi na última rodada, vamos dar chance pra outro. Vamos pra outro, o Zé VG, será? Tá custando 10 o homem, hein? Eu iria de Renan Love. Renan Love? Só Love, então, vamos no homem, então? Renan Love, então, portanto, é o homem, aí ele. E agora vamos na ala esquerda, meu querido Brunão. Vamos botar nas assistências aqui. Assistências, temos o ZGB. Bruno, desculpa, mas eu tenho que ir nele, Bruno. Ele tá sempre pontuando, é o custo-benefício. Iago bom, né, Bruno? É o cara, caro pra caramba, mas tá entregando um campeonato incrível. Olha, Bruno, daqui a pouco, se no bloco a gente vai falar sobre isso.
Quem será que tá mantendo o mesmo ímpeto ou mais até? Iago Bom, Respect TZ. Rapaz, são dois nomes interessantíssimos. Vamos pra ala direita, vamos tentar dar mais uma poupada agora, já que o Iago Bom é um pouco mais caro, mas um cara que entrega, né, que te dá uma sustentação. Temos o ZGB, temos o Derlens, temos o Jotinha, temos o Zé Gil Brabo, temos o Caos, o A Kenzo. indicação é a locomotiva que pega o Criciúma. Ah, exatamente, meu querido, perfeito, locomotiva. Cadê a É o Veras. Aqui. Vamos no Veras, então? Vamos de Veras. Vamos de Veras, então. Vamos de Veras, essa força pro homem. E aí vamos pro meio campo do amor. Meio campo do amor aqui, vamos com os volantes, bolas ganhas. Quem que tem a média? O Respect TZ é um nome interessante, né, Brunão? Tá custando 12, tá bom. Com toda certeza. Tá barato, dá pra pagar. Tá. Custo-benefício interessantíssimo. É. O melhor meio campo da competição. Pô, tá Um louco. dos melhores, né? É, concordo contigo. Vamos, agora temos 39 pontos pra 4 peças ainda, 3 atacantes e mais um meio campo. Temos o João Oliveira, tá custando só 8,98, barato. Carelo 10. Vale a pena. Nesse jogo promete ser tão truncado quanto joga fácil, viu? Vamos botar o Gil então? Vamos de Gil? Vamos de Gil. Vamos de Gil então, perfeito. Temos 30 pontos pra 3 atacantes, tá bom, né, Bruno? E aí, queridão? Média de 10 pra cada um, se escolher direitinho, todo mundo dança. É verdade, meu querido. Bom, o Wilson tá muito caro. Hoje o Wilson tá bom. Apesar de que pega o Criciúma, né? Eu acho que o Oliveira é uma boa, mas tudo bem. Temos o Botelli com 8 e 15 só. Temos o DBT Thiago. Quem que a locomotiva pega mesmo, Brunão? Pega o Criciúma, boa equipe carvoeira que vem fazendo uma campanha ruim, tá. infelizmente. Tá, e o Wolves pega quem? Pega o Hienas, né? Então vamos de Wolves pega o locomotiva. Hienas. Vamos de Aristaque, pode ser? Pode ser, é uma boa aposta. Vamos no Aristaque então. Eu vou botar uns 2 da locomotiva hoje. Eu acho que vai ter muitos gols deles lá. É a tendência, né, galera? Pelo menos na minha humilde opinião. Locomotiva, vamos em mais um outro. Deixa eu dar uma penalizada aqui. Quem sabe o Zedani, Bruno. Tá custando 8,87. Zedani vem fazendo um campeonato muito legal. O ataque da locomotiva tem funcionado muito bem, viu? É o que acaba condizendo com a campanha da equipe em um patamar tão alto. Pois é, aí temos 10 com 52 para mais um atacante. Aí, claro, já botamos 2 da locomotiva. Vamos ver aqui, então. Temos o Botelli para escolher. Temos o Danelite, temos o JWW da equipe do Asgard. O Asgard que pega quem hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. O Asgard pega o Máquina do Mal. Será que é o caso, Bruno? O que você acha? Exatamente. Vamos no homem então, né? Eu gosto do JWW. Tá aí, tá feito meu time rapidinho. Que coisa linda, meu amigo. Temos então, atenção, anota aí, hein? Edipo do Champola, o Shira da Black Dragons, Gordex do Medellín, Renan Love do FTA. Aí vamos pro meio. Na ala direita, o Veras da Locomotiva. Na ala esquerda, Iago Bom do Porto da Vila. Os 2 volantes, de Oliveira da Black Dragons e o Respect da Locomotiva. Que meio campo, senhores. E na frente, JWW do Asgard, Aristaque da Locomotiva e Zedani da Locomotiva. Bruno Awad. É, meu amigo, esse time aí ficou bom. Vamos pra tomar goleada. É. Beleza, meu querido Brunão. Eu vou botar os gols agora pra galera que está nos acompanhando neste momento. E quando eu vou procurar aqui, eu quero que você fale, na sua humilde opinião, qual jogo que eu quero que tu diga. Rony, esse aqui me despertou, olha, realmente, me deu uma certa curiosidade. Tá na tela pra galera. E aí, Bruno, no grupo 1, grupo 2, qual te chamou mais a atenção? A inesperada derrota tão larga da academia. Nós tivemos também a derrota do WLF, que é um placar que chama bastante atenção. Pois é. E o Medellín, que segue sua sequência ruim, né? E o jogão da noite, que foi a Black Dragons encarando o Wolves, jogão de bola, jogo imprevisível, mas o Lobo comandou novamente. Maravilha, meu querido, e olha só, na tela pra galera aí, Black Scorpion 3, Academia 0. Bruno, explica pro público de casa o que aconteceu com a tua academia tão querida. O Scorpion picou, fez tudo e mais um pouco. Mas o que é isso? Foi simples demais. O Black Scorpion jogou muito, a academia não jogou nada. E o incrível é que a partida anterior era entre as mesmas equipes e deu empate pau a pau. Agora você vê como o futebol. Duas bolas paradas acabaram decidindo o jogo, mas não desmerecendo o mérito da Black Scorpions, que dominou o jogo ponta a ponta.
Pois é, meu querido, um time bem consistente, um time bem forte. Rapaz, e a telinha, né? Eu até botei no meu jogador no Pro Clubes essa telinha aí, que é a comemoração, nome de fotografia. Descobri ontem, viu? Tá aí. Rapaz, aí a zaga saiu errada, hein, Bruno? E aí, A zaga dormiu no ponto e dormiu no ponto em bola parada, define o jogo. O zagueirão entregou o ouro pro bandido, viu? Ah, não pode, meu zagueiro, não sei qual é o nome, não pode, hein? Não pode fazer isso, não faz assim comigo, meu filho. Vamos lá, então. Próximo jogo que eu quero botar pra galerinha que tá nos acompanhando. Deixa eu ver aqui pra não me perder tanto jogo, né, meu amigo? Pera aí. Aqui, achei. Tá, agora sim. Asgard 2, King Power 3. Pra mim, na minha humilde opinião, resultado surpreendente, Bruno. A Raposa voltou a pontuar. Eu esperava um jogo melhor do Asgard e uma partida pior do King Power. Mas o King Power mostrou muito brilho e acabou batendo na valente equipe do Asgard, viu? Pois é, meu querido, gol de cabeça, a gente tá vendo. Asgard com peças novas, numa filosofia diferente, mas ainda tem condições, eu acho que o Asgard vai classificar, hein, Bruno? Mas o King Power, olho neles, né? É uma equipe que tá em construção, viu, Marrone? Oi? É uma equipe que tá em construção, então é bem natural que oscilem nessa época da competição. Pois é, meu querido, é verdade. O King Power voltando a se projetar, quem sabe... Falando em gol entregado, o que você me diz desse aí? Ah, tá louco, né, Bruno? Festival de entregadas de paçocadas aqui na BCC, hein? Que louco, não pode, gente, não pode. E o King Power, hein, olha, que até na minha projeção eu disse que não sei se vai classificar, mas tem chance. Estão deixando a raposinha crescer aí, rapaz. Belo gol. Vamos lá, então. Próximo gol que eu tenho que botar pra galera que tá nos acompanhando... Aqui, esse aqui pra mim foi o mais surpreendente. Por quê? Porque não veio bem no campeonato, com uma baita vitória. Acho que foi a segunda ou terceira vitória, acho que foi a segunda. Champola 3, Máquina do Mal 1. E aí, Awad, o que aconteceu, meu mano? Os samurais azuis desembanharam a espada, finalmente partiram pro combate. A máquina deu pau de novo e se recupera os samurais azuis, né? É uma vitória... ninguém esperava, mas que vai fazer um baita efeito lá pro lado dos samurais. Pois é, meu querido. Será que o Champola, com essa vitória, vai o trem do Champola vai entrar pros trilhos agora e pode buscar a classificação? Lembrando que Champola, Cristálicos, Criciúma, essas equipes aí, né, estão custando pra engrenar, mas o Champola já buscou a sua vitória, né, Brunão? Agora, Marrone, se não for agora, vai dar... pra alcançar não, viu? Meu querido, concordo com você. Baita vitória. Acreditei na Máquina do Mal ontem, mas o Champola, aliás, o Vagnão foi o único que acreditou na Champola. Se ontem que o Champola ia ganhar, se não me falha a memória, eu acho, tá? O Vagnão pode botar nos comentários aí. E foi uma baita vitória, 3-1, beleza? Quem apostou na Champola se deu no Game Fantasy, faturou um cascalho. Aqui, rapaz, aqui deu a lógica, com todo respeito, ó, pelo amor de Deus, aqui pro Cristal, isso é uma equipe que merece todo o respeito do mundo, né, tá jogando, baixando a cabeça, não desiste, mas tomou 5-0 da excelente equipe do Porto da Vila, Bruno! Como eu te disse, a boa equipe do Porto da Vila, do meu amigo Sparks, engrenou no momento certo, e ruma pra classificação, viu, pra mim é uma equipe que já tá carimbando seu passaporte. Ô, louco, hein? E não tem muito o que dizer, né, Bruno? Porque o Porto da Vila tem um ataque poderoso, meio campo bom, mas todo o time é muito parelho, né, Bruno? E olha, é muito difícil de começou mais ou menos no campeonato, né? É verdade. Começou de uma forma mais lenta, né? Mas a gente tá vendo os gols aí, o Cristálicos segue numa situação muito incômoda no campeonato, né? Muito difícil de buscar a classificação, né, Brunão? Acho que é mais agora pra cumprir carnê e cabeça erguida, né, Bruno? Vida que segue, faz parte do jogo. Temporadas são pra lembrar pra sempre e temporadas são pra esquecer, viu? É verdade, concordo com você. E aqui, pra mim, o Lobo, o WLF, levou a pior pro Red Fox. Duelo de Lobo contra a Raposa. E a Raposinha do Red Fox levou a melhor, Bruno. Pra mim, resultado surpreendente. Achei que o WLF ia socar com barba e tudo o Red Fox, Bruno. Pra você ver como é que o futebol é dinâmico. Todo mundo acreditava na vitória tranquila do WLF e a Raposa mostrou que tá mais viva do que nunca e quebrou a banca do Game Fantasy, viu? Quebrou. Fez muita gente chorar no banho. Pois é, cara, que Red Fox também, Brunão. Com essa vitória pode ser que volte, né, o brilho, as energias e quem sabe até buscar a classificação. Era uma equipe que ontem, na nossa projeção, eu disse, acho que é difícil classificar, mas
A pontuação permite a campeonato. E, cara, conseguiu a vitória, né, Brunão? Importante. Com certeza, muito importante. Como a gente disse ontem, tá ficando difícil, mas ainda dá tempo. Mas se esperar mais um pouquinho, só vai cumprir carnê mesmo. E é bom oscilar antes do que agora, viu, Marrone? Porque entra os playoffs e é muito bom você chegar estabilizado do que balançando. É verdade, meu querido, concordo com você. E a gente vai mostrar depois no segundo bloco a tabela pra vocês, tudo certinho, beleza? 8 horas e 21 minutos. Brunão, FTA 7. Eu disse 7. 2 pro Criciúma, Brunão, o Tubarão. Rapaz, pegou e comeu aí o Tigre, Bruno. O Tubarão volta a dar seu ar de graça, né? E a equipe carvoeira parece que tá disposta a competir com o Linhares, viu? Pois é, cara. Pô, e o Criciúma engraçado, num bom sentido, né, Brunão? Fez algumas partidas, encrespou, perdeu com um placar não elástico, né? E agora parece que desandou de novo a maionese, né, Bruno? A equipe carvoeira, ela vem fazendo isso na temporada. Quando a gente acredita que vai, ela volta. Tá muito difícil de prever a competição deles, mas o que a gente não pode deixar de exaltar, já que eu comparei com o Linhares, é o espírito desportivo dessa equipe, viu? Que faz os seus reportes certinho, não dá trabalho nenhum. Parabéns ao pessoal do Linhares, que ainda aqui em campo não esteja ok, para dele tá dando um show de desportividade. É a verdade. Galera, se vocês quiserem ver mais os gols aí, pra dar tempo, tá tudo no canal da BXC. E olha só, já te peço, por gentileza, que você deixe seu comentário aqui na live, daqui a pouco já vou ler tudo pra vocês. E você também, claro, compartilha essa live pra geral e deixe seu like, beleza, galera do Xbox e do PS4, ok? Próximo jogo, Locomotiva 4. Firewolves 2, deu a lógica, na minha opinião. Locomotiva levou melhor pro Nawad. Partida de 6 gols que o Firewolf fez de tudo pra encrespar, viu? Foi tão fácil quanto o placar sugere não, e foi um baita jogão de bola. Quem assistiu se deliciou com tudo que há de melhor da BXC, viu? Locomotiva, acho que é outra equipe que tá praticamente carimbando o seu passaporte para a próxima fase, hein, Brunão? Eu acredito nisso, Marrone. Acredito que classifica sim, mas eu confesso pra você que eu morro de medo quando a equipe vem muito certinha durante a fase de liga, que no mata-mata é perigoso demais, viu? É outro campeonato, né, Bruno? Já diria Juan Riquelme, Libertadores começa nas oitavas de final. É mais ou menos por aí, né, Bruno? Às vezes um pouquinho de medo faz bem, viu? É. Pra chegar com o dente trincado. Você chegar muito confiante, o galho quebra. É verdade, concordo com você, beleza? Então, portanto, vitória da Locomotiva pelo placar de 4-2 em cima do Firewolves. Rapaz, aqui uma vitória magrinha. Pô, o Medellín não perdeu pra Hienas por 1-0. Eu achei que a Colômbia ia voltar pros trilhos, que ia retomar, mas parece que vai, troço desanda. E aí, Bruno? 1-0, mais 3 pontos na conta aí da família do Evershow. Eu vou puxar na minha colinha aqui, ó, pra ver quanto que eu palpitei. Quanto? Nona rodada, deixa eu ver aqui. Não achei a minha colinha aqui, não. Depois eu procuro, mas eu acho que eu falei que era 1-0, viu? É mesmo? E pra mim deu a lógica. A Hienas vive um momento melhor do que o Medellín, que é uma equipe que tem muita competência, mas tá faltando sorte, viu? Tá faltando muita sorte pra essa equipe. É verdade. Eu não me lembro quanto que eu apostei, tá? Eu acho que eu apostei empate e depois na prorrogação. Acho que eu apostei em vitória do Medellín, eu acho. Posso estar enganado no caso, mas enfim, beleza? Próximo jogo então na tela pra galera que tá nos acompanhando. Joga fácil 1, NSD 0, jogo de placar. Isso aqui tu falou que ia ser placar elástico, hein, Bruno, eu acho. Tá? Eu falei que ia ser um placar mais contido, se não me falha a memória. Mas 3 pontos na conta do Joga Fácil, Bruno Awad. Encontrei aqui, Marrone. Eu tinha sugerido 2-1 pro Hienas. Tá bom, placar magro também. Pra mim vai ser um jogo duro, viu? É, meu querido. Pra mim vai ser um jogo duro demais. É, meu querido. O Brunão, Joga Fácil NSD 0. E aí, meu querido, 1-0 pro Joga Fácil. O NSD não é tão bobo que nem nego acredita que seja, não. Uma equipe bem treinada, mas que peca um pouquinho pela falta de qualidade técnica, viu? E o Joga Fácil é uma equipe que economiza demais nos gols.
Se não me engano, eles têm 12 ou 13 gols em toda a competição, viu, Marrone? Mas é a equipe com a melhor defesa do campeonato. Pois é, cara. Se o ataque ele não tá tão afunilado, mas tá fazendo gols, a defesa tá muito bem postada mesmo, então merece todo o respeito do mundo. Como diz o profeta, o ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, viu? É verdade. Ainda bem que temos tempo. Deixa eu quero que tu fale com bastante calma. Atenção, atenção. Black Dragons 1. Wolves 3. Bruno. Será que o Raul vem hoje, depois dessa? Eu acho que não, hein? A galera tá esperando ele no corredor da BXT TV. E aí, pois Bruno, o que aconteceu? Vai ter jogão de bola, bem equilibrado no primeiro tempo. O Wolf sai na frente nesse baita golaço aí. Na sequência, a BD quase empata com a bolinha na trave. Tentou fazer fumaça para chegar, mas o Wolves conduziu do jeito que quis a partida. E quem assistiu um jogão. Como narra esse menino, viu? É o craque da narração mesmo. É o craque. Grande Titão, um abração pra ele. Brunão, não tem, né? O Wolves, quando bota a bola no chão, quando joga com seriedade, é muito difícil para eles. Vou falar as palavras do Patucci, tá? Que é um grande manager lá da equipe do Assault Team, se não me falha a memória e tal, do PS4, que entende muito da modalidade. Falou, Rony, ele falou no grupo da BXC do PS4. Rony, se essa equipe jogasse no Play 4, ela ia encrespar com várias equipes metas no PS4. E eu também acho, viu? Na minha humilde opinião, Brunão, eu também acho. Realmente a equipe do Wolves é uma equipe que tem uma transição ofensiva muito forte. E olha, é de bater palmas, hein, o Awadi? Com toda certeza, é uma equipe que já vem muito firme no cenário. E se contar, ninguém acredita que essa equipe perdeu meio time no meio da temporada, viu? É verdade. 8 horas e 27 minutos, eu só quero atualizar rapidinho aqui a interatividade do povo que tá nos acompanhando. O estagiário botou é o seguinte, como disse ontem o nosso comentarista Wagner, o joga fácil joga na defesa, e é fácil de ser marcado no ataque? Tá questionando aí, não sei se o Bruno quer... Eu acho que é por aí, viu? É, por aí. Alô, Tito, tá nos acompanhando, falando e balançando, e esse mic na tua cara aí, Awad? Tá te perguntando aí, microfone novo, áudio bom aí, Brunão. Tamo junto. A galera pediu, a BXC atendeu, meteu a no bolso e espera ter solucionado o problema do áudio. Tá me incomodando, né, Marrone? É verdade. O Alexandre Cabo, Cabo, botou que legal ver a evolução e melhor da BXC TV. Estão de parabéns e o Total Pro bombando. Obrigado, amigo. Valeu. Respeite, TG. Respeita o homem. Terceiro gol do BSC. É isso? Foi uma entregada absurda. Tá doido. O Léo Dantas, grande Léo Dantas. Um dos melhores guarda-redes. O goleiro aqui do nosso Pro Clubes do Xbox. Meu grande amigo, parceiro. Goleiro do Wolves, hein? Um abraço, um beijo pra ti, meu mano. Tamo junto. Quem mais aqui com a gente? O Veras tá conosco. O Hooligans, meu amigo Frank Lynch lá do PS4. O LPD, Alan tá com a gente. Que mais aqui? O Carielo, Vagnão, todo mundo nos acompanha. Que maravilha, obrigado, gente. E tem Cat na área também. PXC está indo pro PS4. Qual plataforma será a mais competitiva e profissional? Isso vai dar ciumeira. PS4, 50%. Pergunta difícil, e Xbox... Pergunta difícil. E Xbox, 50%. Já temos 12 votos, ainda não foi encerrado. Vai votar. Ó, já tem mais votos aqui, 13. PS4, 54%. Xbox, 46%. Essa aí eu quero deixar pro final pra poder falar aí, beleza? Alô, Raulzito! Sabe quem vai conseguir responder essa pergunta? Quem? Crossplay. Quem? O Crossplay. Ah, o Crossplay, concordo com você. Alô, Cadu, tá nos acompanhando. Alô, meu amigo. É o Cadu lá, da nossa equipe lá do PS4, lá do Contra. É você, meu lindo. Tamo junto, viu? Brunão, 8 horas e 29 minutos. Vamos fazer uma rápida parada, gente? É menos de 1 minuto, eu juro por Deus. Olha, isso é até pecado. O Cadu, que era uma das pessoas que falou que o áudio não tava tão legal. Cadu, espero que agora esteja bom, meu amigo. Tudo pra que possa agradar e entreter a todos vocês. É a verdade. Tamo junto, Caduzão. O Léo Dantas nos ajudou a identificar uma futura correção no sistema de desempate para a posição de GK na seleção da rodada. Como sempre, estamos aqui para ouvir vocês. Que legal, estagiário. Não sei, Léo Dantas é um cara muito inteligente, muito lúcido. É meu amigo desde a época que eu iniciei narrando lá em 2020. As primeiras equipes lá na época no Xbox que eu tava narrando. E ele era um baita goleiro, continua em alto nível ainda, beleza? Manda um salve pra minha namorada. Eu tenho até medo. Manda um salve pra minha namorada, Caroline
Ah, ah, tá bom, Gabriel, tá bom. Ainda bem que eu li antes, né? Cara, o Vivo é bucha, né, cara? Ah, tem o Deide Costa, tem uma... aquilo... Tá bom, senhor Gabriel? Tá bom, senhor Gabriel? Tá bom, viu? Tamo junto. Deve ser ruim pra ele namorar uma menina com nome tão estranho, né? É verdade, tamo junto. Galera, rápida parada. Na sequência nós já voltamos. Galera, vamos chegar a 50 hoje. Vem com a gente, já voltamos. Bora! Beleza, bora, é verdade, estagiário, bora, vamos que vamos, gente. Marrone, manda um abraço pros meus primos, o Eu até tenho medo, Tito, se for sacanagem, tu vai ver só. Manda um abraço pros meus primos, o Carlos e o Alan. Ah, pô, estão brincadeira, cara. Quer que eu fale? Eu falo, Alambida, tá? Tamo junto. Ah, Titão gordinho sem vergonha, tá bom? Beijo pra ti, tá, meu querido? Os caras só querem pegar o Rony hoje desprevenido, né, cara? Alô, ele apareceu! Deixa eu ficar de pé aqui, peraí, deixa eu levantar! Rapaz, Raulzito chegou. Olha só, os caras estão até me ligando. Deve ser cobrador, né? Que loucura. Para aí. Raulzito, meu querido, o que aconteceu com a minha Black Dragons? E aí, meu querido 3-1, fora os ameaços. Puro suco de dinizismo. A gente ficou com a bola e eles ficaram com os gols. Ah, meu querido, aí não dá. Vagnão e o nosso Asgard, meu querido. Foi derrotado, Vagnão. Ah, também, tu chegou a ver ali os gols bugados? Vi. Duas entregadas ali do goleiro Butch. Ah, faz parte. Rapaz, ninguém ganhou hoje. A Academia perdeu, Black Dragon perdeu, Asgard perdeu. A rodada foi feia pra BXC, viu? Foi triste, hein? Foi triste. Que loucura. Mas aí, vamos começar essa resenha. Posso começar aqui, abrir as alas aqui, ô meu querido Brunão? Pode abrir a conta, por favor, meu amigo Marrone. Vamos lá. Falar de Pro Clube. Vamos falar de Pro Clube. E a gente Clubes. vai falar mal de muito clube, até do seu. É a verdade. Vamos começar com o nosso querido aí, o Raulzito. Raulzito, já era esperada aquela derrota, cara? Do jeito que foi, porque, cara, o ataque do Wolves é um ataque imparável, né, cara? É difícil. Tem uma transição... Não, esperado não. Pro nosso freguês nunca é esperado, né? Ô, louco! Ai. Não, brincadeiras à parte, poucos mereceu. A gente sabe como que eles jogam, conversou o que ia fazer no jogo e não fez. Entendeu? Combinou de recuar a linha quando perdesse a bola, ficamos com a linha alta, deu espaço pro lançamento deles, que a gente sabe que é o que eles fazem. Faltou só colocar em prática o combinado. E aí não tem jeito. Porque o jeito que eles jogam, a gente vê, pô. Quem viu o jogo, viu lá que a gente ficou com a posse no campo de ataque. Criou chance também. Sim. Teve bola na trave, os caramba, mas... É isso que eu ia te perguntar, Raul. E aquela bola na trave? Deve ter sido... Pô, logo depois de 1-0, né? Era pra já voltar pro jogo ali tranquilo. Teve um lance no final tem também, lance azar também, não tem jeito. Teve um lance bem no final também, que passou a reta trave. Teve mais chance dentro da área que foi aqui pensado. aí, meninos, só pra contextualizar nessa resenha, o Titão tá botando aí... Olha aí ele! Botelho da Massa! Botou comentário, meu amigo! Titão botou aqui, ó. BD jogou muito, foi um jogão. Eu não acompanhei, tá? Menino, eu não tive tempo. Tá uma correria absurda, narrando, enfim. Mas... Tito tá falando, cara, que narrou, disse que a BD representou muito. Mas, resultados à parte, é aquilo, né, Raulzito? Vou defender a Black Dragons. Vem aí, em breve, acho que a Black Dragons vai classificar, esperamos, né? Vem a segunda fase e aí é hora de separar os homens dos meninos, né, meu querido Raulzito? É isso aí. Ô, Raul, eu aproveito e já deixo pra você. Você acha que é um fator psicológico, o abalo que teve no Wolves, perdendo seus principais jogadores, isso acabou servindo de combustível e motivação para uma equipe que está fazendo de tudo para mostrar que é o Wolves forte, guerreiro? Provavelmente, cara, provavelmente.
A gente vê pelos comentários aí nos grupos de MOG e tal, que tem até uma certa rivalidade também, né? Principalmente pelo último campeonato, primeira temporada aí, que foi entre a gente a disputa. Então tem um fator a mais nesse jogo, sim, com certeza. Vague. Cara. Na briga do título da temporada passada, nesse revival, deu Wolves, viu? Cara, o Wolves já tem até, como aquele personagem lá, o dragão favorito, sabe? Já domou o Banguela até, E esse ano também. Ele meteu essa? meteu essa. Olha Eu tenho ele, ó. BFC, e vocês? Aí, ó. Pronto. E agora? Eu só Essa sou piada pode dar comentarista. por um tempinho ainda. Eu tô sonhando com esse caneco, viu? É, Marroninho, já vou aproveitar pra vocês vem aqui, comigo. Manda ó. Com bala. tanta coisa acontecendo nesse campeonato, quem que você apontaria como jogador revelação? Eu já Pra tenho você nome. falar, esse cara tá matando a pau aqui e ninguém botava o dedo pra ele. Eu tenho o nome. Posso começar? Eu, o Rony, aqui? Iago o Bom, jogador do Porto da Vila, vem se destacando. Eu não conhecia, não tenho vergonha de falar. Patucci até falou ontem, né? Meu amigo lá do PS4, que ele já jogou no PS4, tentou, né? Enfim, se infiltrar lá, jogar no PS4 pelo Ceará e tal. Talvez não tenha se adaptado. Mas, cara, que jogador, cara. Jogador que joga por dentro, também joga na ala e tal. Vem representando e vencendo o grande destaque, né? O expoente técnico da equipe do Porto da Vila. Olha, na minha opinião, acho que é a grande revelação muito positiva, sem sombra de dúvidas, do campeonato, Bruno Awad. É uma boa observação, mas eu vou na outra mão, mas vou deixar os meus colegas Vamos lá. expressarem sua opinião primeiro. Vou começar pelo Vag. Vag, quem você destaca como o destaque do campeonato, a revelação, aquele que ninguém acreditava? Eu posso falar dois? Por favor. Eu penso no Brenin, que se não me engano é do Red Fox. É um bom Ele jogador. para um time que ele está, digamos, num, vamos dizer, patamar, né? Um pouco mais abaixo, não nos classificados. E é mais difícil de destacar no meio Exatamente. que tem tanto E a revés. pontuação dele é alta, né? E o outro seria o Drogba. Baita Ele jogador. é o artilheiro. Baita jogador. Tá jogando pelo WLF e tá fazendo um caminhão de gol, viu, Marrone? É E bom. agora, já estico pro Raul. Raul, pra você, quem é a grande revelação, aquele cara que tá surpreendendo a comunidade? Para falar o goleiro Cara, do eu Criciúma. fico um pouco alinhado com o Wagner. Esses dois aí estão no top 5 ali de média de pontos. São boas revelações, com certeza. O líder de assistências é o Gustavo, que eu também não conhecia, do FTA. Eu tô, depois, se quiser, Brunão, com a tela aqui, tá? Do site, da assistência, dos gols. A hora que tu quiser, chefe, eu boto aí pra galera, viu? Pra contextualizar, tá? A gente já pode contextualizar daqui a pouco, porque eu vou colocar o Aristaxian, viu? Pra mim, como uma grande promessa, a grande revelação, um dos jogadores que ninguém apontava tão a sério assim, que tava no Wolves também, assim como o Gustavo, que o Raul citou. E agora eu vou botar fogo no circo. Quem é a grande decepção, Marrone? Puta, como jogador, cara. Aquele que você esperava tudo e tá entregando muito pouco ou quase nada. Cara, eu vou falar e vai ficar bravo comigo. Mas pra mim o cara que eu esperava mais era o Buteri, viu? Pelo que ele apresentou na primeira temporada. Na segunda, acho que ele tá razoável pro bom, médio. Não é porque o cara que era time, como eu falei, né? Acho que também passa muito pela questão que tem outros atacantes com muita qualidade. O time também a Black Dragons tem essa dificuldade também de conseguir engatear em alguns momentos. Acho que é um jogador assim que eu conheço bastante. Lustro tem qualidade, eu cobro isso. Mas acho que talvez tenha... Não vou dizer a palavra decepção, é muito forte. Mas é um jogador que acho que tá devendo, na minha opinião. Essa é uma crítica construtiva. Um jogador que na temporada passada matou no peito a camisa e carregou a BD. Pois é, não cara. Literalmente carretou. Não mas tá nem ele no top foi... 5 de artilheiro aqui na BXC. Tô olhando aqui agora aqui. Não tá. É. Eu já vou de novo botar meu amigo na fogueira. Vag, pra você, quem é a grande decepção dessa temporada, meu irmão? Ah, cara, dos times ali do Medellín, não dá para falar um só, né? Porque o elenco deles todo, É forte. nós estávamos esperando bastante deles e tá patinando ainda. É difícil falar um jogador só, né? E tem muito nome bom no Medellín, viu? Não é pouco, Tem. não. Não, exatamente por isso que eu falei do elenco, digamos, né? O negócio não vai. Raulzito, pra você, quem é o cara, quem é o que
tá decepcionando a galera. O vilão da... Eu vou ter que antes fazer uma defesa institucional aí do Butelli. Que realmente não tá... A BT como um todo não tá com grandes números. Isso vai muito do início de campeonato que teve, mas... Como alguém que tá ali todo dia, vendo todas as partidas, tu vê que não é por uma questão tão individual. O Butelli não tá devendo nos jogos, não tá com tantas grandes falhas. Tá iluminado, né, Raul? Acho que tá faltando só aquela questão de estar iluminado da última temporada, mas não chega a estar sendo uma decepção ou deixando de entregar, entendeu? Mas e pra você? Quem é o cara que você esperava tudo e tá te entregando nada? É difícil apontar um. Eu acho que o Wagner apontou bem essa questão do Medellín, como um todo. Apontar um jogador, não vou queimar alguém agora não, no meio do campeonato, não. Pode virar, né? Ainda dá tempo de virar. Acho que dá tempo do pessoal se recuperar ainda. Deixar pro final da fase de grupos pra falar quem é. Dá tempo do Black Dragons voltar a jogar. Se não classificar, eu boto nas costas do Butelli e digo que ele foi decepção. Eu vou apanhar e amanhã eu tô cancelado. Mas pra mim é o Thiago, viu? Que vinha fazendo um campeonato excelente, fez todo mundo acreditar que era a bola dele e jogou o mundo pro alto de novo. Então me iludiu mais uma vez. Parabéns, Thiago. Você é a decepção pra mim. Vamos pular pro próximo, galera. Só quero fazer uma adendo aqui, ó. TV FTA Esportes. Meu sócio Bruno, FTA na área. Tá te mandando um abraço aí, viu? Um abraço pro Juanzito, viu? O Caipira fez uma goleada só num jogo, né? Depois sumiu também, né? Mas ele queimou a caixa de fósforo inteirinha de uma vez. Pô, é verdade. 7 gols era um bocado de vitória, não era, meu Marrone? Pô, tá louco. Não, cara, ali ele foi bem. Ali ele foi bem mesmo, concordo contigo. Depois, se quiser, Brunão, depois, tá? A hora que quiser. Eu tô com a média dos gols aqui, se quiser eu boto na tela pra galera, tá? A hora que quiser. Contextualizar isso aí. Posso botar? Por favor. Então tá, vamos lá então, deixa eu botar na tela pra galera que tá nos acompanhando, atenção. Aí, tá na tela, né? Tá na telinha agora. Olha só, meninos, os artilheiros. Temos o Drogba, que olha só, eu falei, né, do Iago Bom, mas pra mim o segundo jogador tá pau a pau ali, o Drogba, viu? Que baita jogador, eu não conhecia também. O Drogbinha, né? Segundo, o Thiago, da Locomotiva, tem 13 gols, junto com o Drogba. Terceiro, o Aristak, tem 12 da equipe da Locomotiva. Aí em quarto, bom atacante, viu, gurias? O Lima, lá do Hienas. E aí em quinto, o Spark, segundo o Bruno, o Xaxá, todo mundo. Diz que é um baita jogador, eu não conheço, lá do Porto da Vila. E aí, ô Awad, bons nomes, né, querido? Com toda certeza. O jogador que destaca aí é o Lima, que tem jogado até um pouquinho mais aberto e parece que se reencontrou e tá fazendo um caminhãozinho de gols, viu? É verdade. E aí nas assistências, meninos, nós temos o Iago Bom, que eu já tinha falado dele, né, tem 16 assistências. O Gustavo, do FTA, tem 8. O Davi, do Wolves, tem 7. DBT Thiago tem 6 em quarto. E o Zedani, da Locomotiva, tem 6. Também nomes bem interessantes, né, o Awad? Com toda certeza. É interessante ver que a equipe da Locomotiva tem conseguido se colocar dentro de todas as estatísticas, viu? Verdade. Bem lembrado, meu querido. E olha só... Oi? Tá puxando sardinha. E aí, meu querido Vagnão e Raulzito, olha só. Pra até vocês falarem, melhor média de pontos na BXC. Wilson, sempre ele, né, gurias? 19,65. Depois o Sparks tem 18,25. O Aristak, 17,40. Aí jogador da equipe do Red Fox, né? O Pro Brenin, 17,10. E o Drogba em quinto, com 16,34. E aí, Raulzito, bons números, né? Bons números, com certeza. Pra quem joga no ataque do Wolves também é muito favorecido pelo estilo de jogo, né? Então eles vão trocar jogador ali no ataque e vai ter gente se destacando. Ô, Raul, já que você citou isso aí, e a amiga Paula ali, ó, a grande companheira do nosso amigo Marrone, sugeriu que o Sparks ele é um jogador comum, mas tem sido alimentado pelo Iago, o bom. Não, o Sparks eu já tive a honra de ter ele no time durante muito tempo, já foi campeão aqui na BD. O Butelli tá passando. Ele é um jogador que tem qualidade, não é um jogador comum, não. Isso aí é Você conhece a Paula, Marrone? Conheço. Quer que eu fale o nome, né? São brincadeira, né, tia? Os caras tão demais. Que sacanagem. Vamos pro Pelotense. E aí, Vagnão, quero também saber a tua opinião. Essa é a melhor média de pontos?
Eu falei ali até do Breninho e do Drogba, né? Eu não Isso. tinha olhado do Sparks, hein? Bem interessante também a pontuação dele. São dois times que se destacam bastante, o WLF e o Porto da Vila, né? Pro grupo 1. Daí eles estão fazendo umas goleadas, fazendo umas jogadas bem boas, assim, eles chamam de bugada, mas Sim. vamos ver como é que vai ser o resto do campeonato. Todo o FIFA tem pequenas mudanças na gameplay que favorecem ou desfavorecem os jogadores. O Sparks ficou os últimos aí um pouco apagado, mas sempre foi um cara com personalidade, que gosta de ter um bom drible, atacante de mais mobilidade, sabe? Então, acho que o FIFA acho que tá bom pra ele. Maravilha. Falando em gol, aparentemente a artilharia vai ser disputada no tapa e pau a pau. Mas do garçom da BXC, você acha que já tá fechado? O Iago matou no peito, assinou a carteira e levou pra casa? Pô, ficou difícil de alcançar, né? Tá com o dobro do segundo. 8 gols pra meter, pra alcançar o cara. Na média que ele tá, a gente tá mais ou menos, a gente tá na 9ª rodada, quase uma assistência pro jogo. Se tu perdeu um jogo sem assistência, você nem mantém atrás dele. Isso aí acho que a gente pode gravar e tá com ele já, hein? Só se cair cedo na fase de grupo, aí na primeira fase do mata-mata, e mesmo assim... Se você for a final, mesmo assim não 5 jogos, o cara der 8 assistências, o cara é mágico. A Paula botou aqui, ó. Sparks é igual o cavalo, Rony. Só olha pra baixo e corre. Se ele é bom, eu sou um astronauta. Que corneta aí, ô Bruno. E olha que ele nem corre tanto assim. Ele é um cavalo bem ruim. Ele tá dizendo aqui, ó, o Iago é um gênio da bola, Rony. Melhor meia que eu já joguei desde o tempo do Ultras. Aliás, se o Ultras 433, acho que é esse, né? Já teve no PS4. No PS4 não foi tão forte, mas dizem as más línguas, no bom sentido da gente, falando más línguas no boa, claro, que era um dos melhores times do Xbox. Lá em 2020, quando a Raptors, que era um timaço, hein, Brunão? Tu pode falar melhor, hein? Teve seu bom momento. O problema é que poucas equipes se mantiveram no topo por muito tempo. Lá atrás isso acontecia com mais frequência. O Raul, que é velho, que eu, o Wagner, sabe, das equipes mais antigas. Mas equipes que ficaram mais tempo no topo foi Explosão, Largados e Real. É isso, Raul? Por aí. 4 linhas, não? Como é que era o nome? Ultras 433. Ultras 433. O Ultras não chegou a ter uma hegemonia tão grande assim. Fez uma boa temporada, ou 2, pelo que eu me lembro. Legal. Histórias do Pro Clubes. Eu sempre ouvi falar muito bem dessa equipe, né? Também tinha o Bangu, Choff, enfim, outras equipes que eu lembro. Que comentavam, né? Que era muito forte. Essas aí chegaram até um pouco depois. Legal. Antigaças ali ficou um tempo, foi Real, Explosão. Hegemonia de dominar 2, 3 temporadas, são pouquíssimas equipes que conseguiram. Foi aquele time que o Real montou, que depois acabou indo o elenco todo pro Explosão, que foi um dos mais fortes aí nesse período. A Explosão sempre foi forte no PS4 também, viu? Era muito forte. Dizendo pelo PS4, pelo que eu acompanho mais no caso. Mas muito bacana. Brunão, voltando aqui pro site aqui, não sei se você quer falar, tem também as bolas ganhas, e o Respect Z líder, viu, Brunão? Maior roubador de bolas, 51. Aí depois temos o Destroyer da tua equipe, da academia, eu quero que tu fale depois sobre isso, 48. O Ghost da equipe da Locomotiva, também assim como o Respect, tem 48. Aí depois temos 2 do Lobos, tá? Lá do WLF, o Andy, 47, e o Gullit, 44. Só jogador caro aí, Bruno. Esse Gullit vem sendo muito elogiado pela galera, viu? Dizem que é um dos alicerces dessa boa equipe do WLF. O Andy também vem fazendo um campeonato fantástico. O Destroyer, que é um dos pontos positivos da academia. E o Respect já é velho de casa, né, cara? É um dos jogadores mais regulares. É um dos mais regulares desde a segunda liga, assim pode dizer, não é, Raul? É sim. É sim, com certeza. E joguei contra já algumas vezes, dá pra ele preenche bem o campo, se impõe no campo, não tá ali à toa, não. Ô, Vag, o Respect impõe respeito no adversário? Ou é normal enfrentar ele? Ele põe bastante respeito. Uma coisa, cara, que eu penso, esse mercado aí, como é meio louco, se eu sou o árabe, eu deixaria lá para a última rodada, lá, contratar todo mundo que está como líder. Para sair na seleção. Daí já sai na seleção e de tudo. Aí toma gancho, não joga, gênio. Mas na última rodada, ué. Tá certo.
Marrone, tá contigo, meu querido. Vamos lá, e só pra contextualizar rapidamente, já temos tempo, defesas, goleiro, e os goleiros, que eu gosto muito. O Mitch, é isso, Bruno? Me ajude aí, da equipe do NSD. É o beat do NSD. E tem 33 defesas, depois temos do Cristalix o Johnny, 21. RFX, o Diego, da equipe me ajuda, por favor. O Red Fox, 17. O Mystic, da equipe do Criciúma, no Carvalho, 17. Pobre dele, né? Pô, tem sofrendo gol essa equipe. E o Ghost, goleirão da equipe do baita goleiro, diga-se de passagem, na minha opinião, um dos melhores da BXC, com 17 defesas. Só monstro, né, Bruno? Desses todos aí, eu acho que o mais caro é o Ghost, viu? Tá fazendo um campeonato incrível. Você vê como é que não necessariamente a culpa são dos goleiros pelos revés, viu? Os goleiros estão trabalhando, provavelmente, é sistema de jogo ou erros individuais defensivos, viu? É verdade, meu querido. Quer apontar alguma coisa aí, Raulzito, esses goleiros? Só fera, hein, meu querido? Cara, não, pra ser sincero, não tem muito que pontuar, não. Todos eles aí são bons. Só Tá fera. fazendo Só negócio tem com falta do goleiro do goleiro. Criciúma aí nessas posições de cima. Pior, Já hein? tá fechando negócio com ele ou não? Quê? Já tá fechando negócio com o goleiro do Criciúma ou não? Não, a Enzita é intocável. Negativo, filho. Ah, que Só o dia resenha. que o Enzita aposentar, a gente pensa nisso. Ó, Beleza. e vou te dizer aqui, Marrone, Ah, se a Black Dragons ficar fora das finais, não vai ser pela essa derrota pelo Wolves, porque isso era um resultado natural. Não, com certeza Poderia não. acontecer. Mas vai ser por causa do Criciúma, viu? ih, rapaz, pode acontecer. E pra um terminar ponto aqui, que pode menino... fazer falta ali, com certeza. Vai, com certeza. E aí os goleiros têm a melhor pontuação média. Antes de ir pro palpitômetro, Araújo, 13,56. Baita goleiro, eu gosto, tá, guris? Lá do Joga Fácil. Aí do FTA temos o NX Lima, com 13,22. O Valdez do Lobos, com 13,07. O Thiago do FTA também, com 12,67. E o Alenda, meu grande amigo parceiro, Léo Dantas Pro, goleiro do Wolves, do Wolfudo, com 12,63. Rapidamente, pontua aí, Bruno, antes de nós irmos pro palpitômetro, querido. Só uma coisa, Léo, te escalei, não me decepciona, viu? É verdade. Ele é fera, né, Bruno? É isso aí, bom goleiro. Hoje é Já tá contra bastante ele, tempo né? no Wolves, goleiro que passou por equipes já tradicionais, já tem casca no Pro Clubes, já tá acumulando um caminhãozinho de título aí. E tá sedento pela BXC. E não tem, né? É verdade. Vamos então pro palpitômetro, então, com bastante calma. Só quero antes, claro, não posso esquecer, lógico, senão o craque vai ficar bravo comigo. Apesar que não merece, ele só quer me ralar hoje no chat. Jogos narrados, hoje tá certo, tá? Hoje eu não errei, tá, estagiário? Máquina do Mal contra o Asgard. Alô, meu amigo Vagnão, hein? Vamos ver o Vagnão em campo. Eu vou acompanhar, se Deus quiser. Ele há de querer. Máquina do Mal e Asgard, 11 horas. Transmissão ao vivo no YouTube. Grupo 1. Grupo 2, NSD. Aí a equipe do Dragão Vermelho contra o FTA, o Tubarão. Às 11h30. Grupo 2. Só jogaço aqui, lógico, na nossa BXC. Vamos pro palpitômetro, então, porque tempo é dinheiro. A gente não pode perder tempo. Vamos lá, então? Ali, meus amigos vão estar em campo e eu vou estar assistindo, viu? Ah, eu também, meu querido. Vamos lá então, grupo 1, vamos lá! King Power contra a equipe da Academia Soccer. Jogos da 10ª rodada. Pra mim, o Academia Soccer vence hoje por 2-1, Bruno. Eu pensava da mesma forma, Marrone, mas eu vou te dar de antemão uma notícia fresquinha. O King Power não dará seguimento por problemas de diretrizes internas. O King Power é a primeira baixa da temporada, infelizmente. Que Uma pecado. equipe que vinha fazendo um bom campeonato e tinha muitas chances de se classificar. A BXC fica extremamente triste, mas faz parte do jogo. Faz. A gente entende, não concorda, mas vida que segue, viu? Pô, que pena, gente, que pena. Então tá fora do campeonato, é isso, né, Brunão? Exatamente isso, meu amigo. Então tá, então beleza. Então já vamos pular pro próximo, então. Máquina do Mal contra o Asgard, jogo narrado. Hoje eu vou puxar saco do meu amigo Vagnão, meu lindinho. Asgard 3-0, fora os ameaços. Vagnão hoje vai, olha, jogar de terno na zaga, Bruno. Pra mim vai ser um jogo duro. 1-1, 2 gols do Vag, viu? Ô, louco, beleza. E aí, Vagnão? Cara, eu vou chutar num placar mais apertado, 3-2. Asgard. Legal, Só legal. pode ser, né? E aí, Raulzito, meu querido? E aí, Máquina do Mal e Asgard, teu palpite? Ah, eu acho que a quarta posição ali vai embolar hoje. Acho que esse Asgard vai tropeçar. A Máquina do Mal 1-0 aí. Beleza. É isso.
Tranquilo, meu querido, show de bola. Próximo Vai jogo, fazer então. um gol, Wagner? Oi? Só vai fazer um gol, Wagner? Magrinho, né? Magrinho, certo. Porto da Vila e Black Scorpio. Jogaço, hein, galera? Jogaço. Pra mim, apertado, tá? Porque o Black Scorpio é um baita aqui. Pra mim, 3-2. E olha só, o Black Scorpio está ganhando 2-0. E o Porto da Vila, sob os cuidados de Iago Bom e Companhia Limitada de Sparks, vão comandar a virada histórica. 3-2 ao Adi. Como diz aquele sábio morador das ruas, uma tela vai no Porto da Vila e a outra na Máquina do Mal, viu? Pra mim vai dar Porto da Vila 3-1. Beleza. E aí, meu querido Vagnão? Vai ser 3-0 Porto da Vila, mas não é... Vai ser aquele placar mentiroso, sabe? Sim. Vai ser muito parelho. Tá certo, então. Beleza, meu querido. Show de bola. Então, qual é o resultado só de novo pra conferir? 3-0 Porto da Vila. Beleza. E aí, Raulzito, e a tua opinião? Palpite, Porto da Vila e Black Porto Scorpio. da Vila vai passar o carro 3-0, tranquilo. Beleza, meu querido. Aí depois, então, temos Red Fox e Champola. Pra mim, a Champola vence hoje, tá? Mas apertado. 1-0 magrinho, Bruno. Pra mim o Red Fox vence com tranquilidade. 2-0. E o pessoal do Black Scorpion está escutando vocês lá, viu? É, meu querido, é isso? Ah, rapaz. E aí, pra você, meu querido Vagnão? Cara, vai ser 2-0 Champola. Beleza. E pra você, meu querido Raulzito? Eu acho que vai dar Raposa aí 2-0 também. Beleza, beleza. E aí, meu querido, agora vamos pra WLF contra Cristálicos. WLF pra mim vence hoje, 4-0, Bruno. Pra mim o WLF tá com sangue no olho e ganha bem. 1-0. Beleza, e pra você, Vagnão? Pra mim vai dar zebra. Cristálico 1-0 só. Beleza, e você, meu querido Raulzito? Tu tá apostando nos placares magros pra esse jogo? Pra mim vai sair uma roda aí, uns 3-0 o WLF. Beleza, meu querido. E aí, próximo jogo no grupo 2. Tá tudo errado. Quando o Raul é o mais sóbrio da mesa, alguma coisa não tá certa. Não tá. É, meu querido. Vamos lá, então. Próximo jogo, então, pra galera. Grupo 2, Locomotiva e Criciúma. Pra mim, o Criciúma perde hoje goleada 5-0 pra Locomotiva, Bruno. Locomotiva costuma puxar carvão e pra mim vai passar com os vagão todinhos, viu? Vai de estação a estação 8-2 Locomotiva. Beleza. E você, Vagnão? 2-0 Criciúma. Beleza. E pra você, Raulzito? Vou seguir apostando no meu placar do Criciúma de 1-0 com o goleirão deles pegando tudo. Ô, louco. Tô doido. Beleza. Falou que Medellín. tava sendo sóbrio demais, poxa. E aí temos Medellín e Firewolves. Pra mim, o Medellín, guris, leva melhor hoje. 2-1, Bruno. O Marrone, ele tá doido pra alguém se estrepar igual ele, pra ele poder falar, não foi só eu. Pra mim, o Medellín vence 2-1, viu? Jogão de bola, viu? Beleza, meu querido. E pra você, meu querido Vagnão? Tá valendo posição, hein? Tô disputando a mesma posição ali. Pra mim, Medellín na prorrogação, 1-0. Beleza, e você, Raulzito? Ah, o empate e joga a moeda pro alto pra decidir quem passa. E você... Mas acho que vai dar nos pênaltis Firewolves. Beleza. Aí depois temos NSD e FTA. FTA pra mim vence. 2-0, Bruno. Pra mim, o FTA perde na prorrogação, viu? E vai estar perdendo de 2-0 pro NSD e empata na Bacia da Alma. Beleza, meu querido. E você, meu querido Vagnão? Queria que o FTA perdesse, mas não vai perder não. Vai ganhar hoje, 2-0. 2-0, beleza. É, pra não passar o Ienas, né? Show. E você, meu querido Raulzito? Eu sou obrigado a ser clubista, vou apostar no NSD aí, 2-1. Beleza, meu querido. E aí, o próximo jogo, Wolves contra Hienas. Pra mim, hoje o Fudo vence por 3-1, Bruno. Tô contigo no abre o Marrone. 3-1 de virada, viu? A Iana vai achar que tá com tudo e vai sair com nada. Pois é, também acho. E você, meu querido Vagnão? 1-0 Ienas. E você, Raulzito? Ah, acho que a Hienas
for inteligente no jogo, vai levar aí de 2-0. Beleza, meu querido, show de bola. E o próximo jogo, Black Dragons, joga fácil, vence por 2-0, na minha opinião, Bruno. Pra mim, 1-0 PD no estilo clássico e tradicional, aquele gol feio do Butério. Beleza, e você, Vagnão? Ô, Raul, eu acertei ontem, né? Certinho, né? O que tu acha agora? Posso falar que vocês ganham hoje? 2-1, Pode apostar, então. o Butelli gosta 2 a 1. de crítica, ele vai responder as críticas. 2-1 hoje, Black Dragons. Boa. Beleza, e você, Raulzito? Não, vou seguir o que o profeta falou aí. 2-1, beleza. Beleza, meu querido, show de bola. Vamos lá, então. E aí, é isso, né? É aí, Black Dragons e Joga Fácil, já palpitamos, então. Show de bola. São vários jogos hoje que vai ter aqui na nossa 10ª rodada. Os jogos narrados, como também já nós salientamos. Brunão, 9 horas da noite, tudo certo, tudo entregue, meu querido. Cara, quero te agradecer demais pela tua participação. Tamo junto. E, meu amigo, até quinta-feira. Muito obrigado, meu amigo. Te vejo na quinta. Vamos descansar um pouquinho, respirar, ver a família, porque a gente tá ralando demais. A gente merece um pouquinho também, viu, Marrone? 10 rodadas já acreditadas a BXC. O bambu tá gemendo, mas é do sarrafo que nós gostamos de ver gritando, né, meu querido? É verdade. Essa é a BXC. O circo tá pegando fogo. Boa sorte, Raul. Boa sorte, Vag. Hoje eu vou ficar tranquilinho em casa, meu time folga, assistindo com minha cervejinha e pipoquinha no melhor estilo, ao som do Tito Narrador. Grande abraço, galerinha. Por hoje é só. Quinta-feira nós tá de volta. Valeu, Batista, goleirão da equipe do PS4. Muito boa noite, grande Rony, só sucesso. E já jogou comigo, viu? É mesmo? Que legal, um abraço pra ele aí. E aí, enquete encerrada, viu? BX6 está indo pro PS4. Qual plataforma será mais competitiva e profissional? Xbox ganhou, hein? 51%, PS4 47%. Foram vários votos aí. Valeu, a Tito. terceira opção aí das duas juntas com crossplay. É a verdade. Titão, valeu, querido. TV FTA, estagiário, Felipe, Paula, jogas grande Farinas, que pediu mandar um abraço pra toda a família dele que tá acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidinho aqui, deixa eu colocar o nome das... Aqui, Paula achei. tinha que colocar de qual estado que ela é, viu? Sara, Gustavo e Tainá, e a esposa Simone. Valeu, querido. Forte abraço a todo mundo. Beijo, beijo, beijo.